É isso mesmo. Então, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse projeto com vocês, tá? Antes de a gente iniciar, eu vou pedir só um favor, que vocês mantenham o áudio fechado, ok? A gente tem o recurso de levantar a mão, levanta a mão, abre o áudio e tira a dúvida por causa do eco, tá? Porque fica aquela coisa meio sanduíche, que eu fico me ouvindo no áudio de vocês. Isso pode até confundir os coleguinhas também, beleza? Mas sem problema nenhum falar, assim, foi uma preferência de vocês que as aulas sejam feitas diretamente pelo Meet, só depois disponibilizadas pelo YouTube, justamente para a gente poder ter essa interação aqui no vídeo, vocês poderem conversar em áudio com a gente, e como é a redação, né, assim, a gente precisa muito dessa interação. Então, para mim está sendo um prazer iniciar esse trabalho com vocês aqui nessas outras aulas que a gente vai fazer também, beleza? Então, eu acho que já vou começar, que a gente já entrou uns 5 minutinhos de antecedência, quem for chegando depois sem problema nenhum. Tá? Vamos lá. O foco na nossa aula de hoje é no PPP. O que é o PPP? Não é o projeto político-pedagógico. Quem é de formação de professores ou alguma coisa assim, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Pré-texto, projeto e planejamento, tá? Por que isso? Como é a nossa primeira aula, a gente tem que começar do início. E a redação, ela não começa na introdução. A redação, ela começa na leitura do texto, beleza? Então, antes de a gente passar por algumas coisas aqui, eu quero dar uma orientação para vocês. Dá joinha quem já fez Enem. O professor tá sem áudio. Anderson. Caiu. Só um momento, galera. Anderson, seu microfone tá fechado. Sim, é porque para mim apareceu que eu tinha caído, mas eu caí para valer? Ah, voltou, valeu, acabei de ver aqui. Você tinha caído, mas voltou. Acontece, gente, o computador está ligado dentro da chamada, o computador está ligado desde cedo, dentro da chamada desde 6h30, mas é sempre assim, viver com emoção. Dizia eu o seguinte, que a redação ela começa anteriormente, então, antes de você começar a fazer, tá? Então, tudo na vida tem que ter planejamento. Então, a ideia de PPP é o seguinte, a gente fazer uma boa leitura da proposta de redação para a gente conseguir fazer uma boa redação. Tá? Nesse sentido, algumas orientações que eu quero dar para vocês. Algumas pessoas confundem o tema da redação, a gente dá muito zero por não atendimento ao tema, fuga ao tema, que a gente chama de FT, porque as pessoas não acham um tema. Então, a primeira coisa que a gente tem que, para quem nunca fez a prova na vida, a primeira coisa que a gente tem que saber parece muito básico, mas é uma informação importante, que o tema da redação está depois da prova de linguagens, tá? Depois da questão 45. Por quê? Isso mudou em 2017. Até 2017, a proposta de redação estava na primeira página, tá? E isso mudou de lá para cá. Então era fácil de achar. Você abria a prova, você já dava de cara com a redação, você não tinha dúvidas. Agora não, como fica lá pelo meio, tem gente que faz a prova na ordem, faz toda a prova de linguagens e só depois acha a redação, que é um problema, porque a gente sempre orientou, principalmente para Enem, a fazer pelo menos o projeto de texto ou o rascunho antes de começar a prova, porque você está com a cabeça mais fresca, enfim, você consegue planejar melhor o texto. Pelo menos o planejamento a gente orienta que seja, e o rascunho, a gente orienta que sejam feitos antes da prova. Até porque
A redação é a única prova que vale 1000 para valer, né? Por causa da teoria da resposta ao item. Então, questão, cara, você vai chutando. A redação é uma questão única, né? Você não tem 45 chances ali. Que me leva para uma dica sobre língua estrangeira. Isso é ponto dado, tá? Questão de língua estrangeira, inglês e espanhol é ponto dado. Então, muita gente confunde, por exemplo, no ano de 2024, no Enem de 2024, que foi desafios para valorização da herança africana no Brasil, todos os textos que a gente chama de frase de controle, que é uma frase que está na capa do teu cartão de questão, ali, por que a gente chama de frase de controle? Porque é ali que você confirma qual é a cor do teu caderno, tá? Essa frase que estava na capa de conta, todas elas eram da Carolina Maria de Jesus, e uma das frases era: até no lixão nasce flor. E eu peguei uma redação linda, 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 a redação estava maravilhosa, ali aquela redação era no mínimo 800, mas teve que levar 0 por fuga ao tema, né? A interpretação sobre a frase da Carolina Maria de Jesus, que é muito boa, foi sensacional, mas com dó no coração, eu não podia nem falar assim, não quero dar essa nota, não quero dar esse 0, né? Mas tive que dar o 0 ali, porque não era esse o tema, tá? Então já é uma orientação sobre isso. Vai lá no final da prova de linguagens, acha a redação, vê o tema, tá? Com as dicas que eu vou dar aqui, faz a leitura do tema com as dicas que eu vou dar aqui, e já pensa em pelo menos no planejamento textual e mais ou menos o que você vai fazer. Para mim, né, nesses longos anos que eu faço e dou aula de redação, 90% da redação vem antes da própria redação, tá? Tá no planejamento. Tudo na vida tem que ter planejamento, a gente tem que organizar mais ou menos o que a gente vai fazer as coisas. A gente não pode iniciar um projeto, a gente não pode iniciar uma empreitada sem saber se a gente tem todas as ferramentas. Sabe aquela coisa de ir no banheiro e não ter papel e só descobrir depois? É mais ou menos por aí. Então, para não ocorrer essa situação, é bom que você se prepare antes. E a melhor maneira de você saber se tem todos os instrumentos é procurar essas ferramentas lá dentro da tua proposta de redação, né? A proposta de redação, ela diz tudo o que você precisa saber sobre o tema em que você quer inserido, tá? Eu brinco que quem entrega a redação para você, a banca, ela te propõe algo, ela te propõe a escritura de um texto, né? Você não tem muita opção, você tem que fazer, mas é uma proposta que ela te faz. Então, algo que eu costumo dizer a gente não escreve sobre o que, eu vou repetir isso algumas vezes, mas a gente não escreve sobre o que a gente quer, a gente escreve como quer, sobre o que a banca quer, tá? Então, tomem esse cuidado. E outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a proposta de redação, a redação em si, ela é uma questão, né? Ela é uma questão discursiva, mas é uma questão, igual todas as outras. Qual é o processo? Anderson, travou. Mas travou o áudio? Travou o áudio também. Qual foi a parte que vocês perderam? Vai cair de novo. Foi bem pouquinho. Tá, beleza. Vou retomar aqui alguns segundos. O que eu costumo dizer é o seguinte: a proposta de redação, ela é uma questão, tá? Ela é uma questão de escolha. Eu vou falar mais devagar, porque se travar, que é um desafio, mas se travar, vocês conseguem entender o que eu estou falando. A proposta de redação, ela é uma questão discursiva, mas não deixa de ser uma questão. A orientação que a gente dá para qualquer feitura de questão, para você responder a qualquer questão, é ler o enunciado primeiro. Por quê? No caso do Enem, por exemplo, na prova de linguagens, a gente tem um texto para cada questão. Isso vai mudar um pouquinho, porque a gente vai ter a tal da questão de textão, tá? Mas a gente tem um texto para cada questão, beleza? Então, quando você lê o enunciado, você já volta para o texto procurando exatamente o que tem que ser procurado pelo enunciado, pelo comando, pelo verbo de comando que está colocado ali. Então, por exemplo, se é uma questão de figura de linguagem ou de funções da linguagem que cai muito no Enem, você já sabe pelo comando que está sendo pedido a função, que ele está pedindo função de linguagem. E o próprio texto te diz, predominantemente, a função de linguagem predominante no texto, você já sabe que não é a única que está ali, mas que é aquela que está com mais evidência dentro do texto, e é isso que você vai procurar. Se a questão
o Enem faz muito isso, ele dá a função de linguagem, fala assim, a função poética da linguagem é expressa no texto através de, porque tem essa brincadeirinha na prova de linguagens do Enem, não sei se vocês já repararam, a alternativa é sempre o complemento do enunciado, né? Uma frase que complementa a frase do enunciado que para no meio do nada. Então, isso te ajuda, ler o enunciado primeiro te ajuda a fazer uma boa interpretação do texto. Com a redação, a gente vai fazer a mesmíssima coisa. Primeira coisa que a gente vai fazer é procurar o... Anderson, travou. Travou de novo. Gente, é porque o computador dele já estava dando um pouquinho de tilt. Mas a gente vai seguindo. Aí ele voltou. Ele gosta de brincar comigo. Qualquer dia desse eu vou jogar ele pela janela, ele vai ver o que é bom. Vou procurar. Olha só, eu falei sem safety car, olha o safety car aparecendo toda hora aqui para sacanear o meu rolê, tá vendo? Deixa eu abrir o chat aqui. É isso, pode ser, eu tô em Bangu, né? Não, mas aqui deu uma chovida também, mas pode ser isso também. Mas a internet tá de boa. Dizia eu, o seguinte, que a gente tem que ler o enunciado, né? O tema está sempre incluído dentro do enunciado. O enunciado está lá, de acordo, normalmente no topo da página, de acordo com os conhecimentos construídos ao longo de sua formação, de acordo com os textos motivadores, com os conhecimentos construídos ao longo de sua formação, e escreva um texto dissertativo argumentativo entre 7 e 30 linhas, na norma padrão da língua, a norma padrão formal da língua portuguesa sobre o tema tal. Aí normalmente está em destaque, entre aspas, em negrito ou alguma coisa assim. Selecione e organize de maneira coerente e coesa fatos e opiniões que justifiquem seu ponto de vista e não esqueça de apresentar uma proposta de intervenção ou ação social que respeite os direitos humanos. Está tudo ali, né? A gente vai ter uma aula sobre proposta de intervenção e uma aula sobre critérios de correção, e nada está escondido do enunciado. Por força digital, gente. A banca não pode esconder nada de você, tá? Porque se ela botou no edital, tem que estar na prova. Por isso que esse enunciado é tão longo, beleza? Então, quando a gente vai ler o enunciado, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? E a frase é essa: todo bom escritor é, antes de tudo, um bom leitor. Fazer uma leitura atenta da coletânea, dos textos motivadores. O nome diz muito, né? O texto motivador, ele está ali para te motivar, né, a escrever alguma coisa, porque a gente não está zero motivado a escrever, a gente está ali na força do ódio. Então, o texto vai te motivar de alguma maneira a escrever, e eu vou mostrar algumas estratégias aqui, algumas ideias para você ser motivado pelo texto. Fale, Edilange. Professor, falando nesse sentido da redação dos textos, porque no Enem contém 3 textos. Aí, por exemplo, lê um, lê outro e o outro, faz o complemento ou ter uma base ali para poder escrever o tema. Explique mais um pouquinho sobre isso, porque me Edilange, você me trouxe pode baixar a mão. Você me trouxe uma questão muito importante. Quando eu fiz o PND ano passado, de brincadeira, a Prova Nacional Docente, estava lá, vamos fazer. Teve e só o professor faz o PND, né, no caso. E então a galera burra velha já, né? Nem todo mundo, mas a maioria ali passou por uma graduação para ser professor. E teve uma pessoa que perguntou a mesma coisa que você, que é o seguinte: eu escrevo sobre um dos textos ou sobre tudo? Na verdade, é sobre tudo, tá? Porque cada texto tem uma função ali, o que me leva para o seguinte: tudo na coletânea tem função. Todos os textos estão ali por algum motivo, que é o nosso próximo slide, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ler os textos como um todo, interpretar os textos como um todo, porque todos eles estão conectados entre si de alguma maneira, e eu vou explicar essa conexão para vocês já já, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar as palavras-chave, as palavras mais importantes dentro do tema. Então, quando você pega, por exemplo, o tema do Enem de 2023, que foi desafios para o enfrentamento à invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. É quilométrica essa frase tema, tá vendo? Mas é bom, porque uma coisa que eu costumo dizer é que temas aparentemente difíceis são temas mais fáceis, e temas aparentemente fáceis, como foi o do ano passado, na verdade são mais difíceis. Porque quando eu tenho uma frase tema, que é aquela definição do tema, longa, eu tenho todas as delimitações, todos os recortes temáticos estão na própria frase tema. Eu não preciso sequer ler a coletânea para entender que eu preciso falar sobre
O trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, e aí eu entendo trabalho de cuidado como uma expressão só, como uma locução substantiva, ou seja, é uma coisa só, tá? Realizado pela mulher. Então, não é o trabalho de cuidado realizado pelo homem, é o trabalho de cuidado realizado pela mulher, porque a gente sabe que ele é majoritariamente realizado pela mulher, tá? A invisibilidade desse trabalho de cuidado, ou seja, é uma atividade que as pessoas não dão o devido valor e que eu preciso enfrentar essa invisibilidade, porque isso é um desafio. Está tudo ali. Se eu ainda estou em dúvida sobre o que é trabalho de cuidado, sobre por que ele é invisibilizado, por que o recorte é o trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, coletânea. Um infográficozinho bem Anderson, pequenininho, porque eu... travou. Oh, caraca. O que vocês perderam? Pode seguir, pode seguir. Tá. Voltou. Eu tinha um infográfico ali que dizia o seguinte: mulheres realizam 21,4 horas semanais de trabalho de cuidado. Semanais. Enquanto os homens realizam apenas 11 horas semanais ao trabalho de cuidado. Beleza? Então já tem uma discrepância ali. Por isso que o recorte é realizado pela mulher no Brasil. E a gente sabe na nossa vida, e aí os conhecimentos construídos ao longo de sua formação, que o trabalho de cuidado, quando é realizado pela mulher, ele é desvalorizado. Porque cuidador homem ganha uma bagatela para cuidar de idoso, enfim, de pessoa com deficiência, ganha uma grana. Tá? O trabalho de cuidado, ele é invisibilizado e desvalorizado quando ele é realizado pela mulher. Por que ele é invisibilizado quando ele é realizado pela mulher? Porque a sociedade, o patriarcalismo, o machismo estrutural entendem que a mulher é vocacionada naturalmente ao trabalho. Ela não precisa ser paga para isso. Eu não li coletânea. Estava na frase tema. Percebeu? Então, primeiro eu preciso identificar quais são as palavras-chave. Vamos pegar esse tema. Trabalho de cuidado, realizado pela mulher, invisibilidade. Tem tudo ali. Eu preciso enfrentar, beleza? Depois, a partir das palavras-chave, eu gosto muito dessa expressão, porque a palavra-chave, ela te prende no tema, mas ela te abre todas as possibilidades desse tema. Uma porta para um mundo ali dentro do itinerário argumentativo pensado pela banca. Por quê? Como eu disse antes, a gente não escreve sobre o que a gente quer, a gente escreve sobre o que a banca quer. A prova já está fechada, foi fechada em junho, mais ou menos, todo ano, mais tardar em junho. Todos os 3 possíveis temas de redação já estão elaborados pela banca, tá? Não tem como saber, nem o Camilo Santana sabe, nem é mais ele o ministro da Educação, mas nem o Camilo Santana sabe, o presidente do INEP não sabe, beleza? É um grupo fechado de especialistas que elaborou essa proposta de redação que sabe o tema, e não há risco de vazamento, ok? E todo tema vai ter um recorte temático específico definido pela banca. Para quê? Para fins de correção. Isso facilita o nosso processo de correção num contexto que esse ano nós temos 4.500, até o momento, 4.500 corretores inscritos para o Enem. Isso, eu devia falar isso com o YouTube. Normalmente, por semana, por ano, é essa média aí, segundo vozes da minha cabeça. Tá? Segundo vozes da minha cabeça, normalmente, imagina, 4.500 pessoas corrigindo no Brasil inteiro um tema aberto. Tá? Tipo aí, fala sobre violência. Não pode. A partir do recorte temático, a banca define um itinerário argumentativo, que é o caminho que você vai fazer, que a gente chama carinhosamente de expectativa da banca. Deixa eu só explicar isso aqui, eu já te dou a palavra, Edilange. Que é o caminho, a expectativa de leitura que a gente tem. Olha, eu ofereci, eu propus, né, uma proposta. Eu propus isso aqui ao candidato. Eu espero que eu tenho a expectativa de que ele argumente dessa maneira, porque foi essa discussão que eu propus a ele. Foi esse o recorte que eu propus a ele. Vamos ver se ele vai entender o que eu quis dizer e se ele vai seguir o destino ao qual eu mandei ele, tá? Quando eu falo em itinerário argumentativo, o que eu quero dizer? Eu tenho que sair daqui de Bangu e eu tenho que chegar em Maricá. Eu posso seguir vários caminhos. Eu posso ir por Magé, eu posso ir por Itaboraí, pela RJ-114, passar no Espraiado. Eu posso ir pela RJ-106, passar ali por... Deu branco. Por Tribobó. Eu posso ir pela Costa,
entendeu? Eu posso ir pela região oceânica de Niterói, vou demorar 3 dias para chegar, mas eu posso, entendeu? Eu posso, sei lá, eu posso ir até o centro, pegar a barca, da barca, enfim, parou em coletânea. Tá. O caminho, quem vai escolher sou eu, mas o destino quem dá é a banca, beleza? Show de bola? Entendido até aí? Posso seguir? Beleza. A partir daí, eu vou aos textos motivadores e analiso os dados e os conceitos. Inenarravelmente, tá? Desde 2011, pelo menos, nenhuma proposta do Enem falta infográfico. Toda a proposta do Enem de 2011 para cá tem infográfico. Tá? Antes de eu seguir para a próxima, Edilângela, fala aí comigo. Professor, está falando sobre a respeito do tema. Eu acredito, assim, que esse ano o INEP está colocando muito sobre afro-brasileiro, sobre os indígenas. Eu acho que pode ser, porque como o INEP está colocando muito essas coisas, sai em jornal e como já foi logo elaborado, já elaborou o tema, eu acredito, na minha visão, que tem alguma coisa a ver sobre o afro-brasileiro ou Não, sobre os indígenas. Por quê? não. Porque ele está pegando muito sobre essa situação. Mesmo que eles não saibam, nem a gente, mas alguma coisa a ver sobre essa situação. Eu Te digo, acredito que sim. te digo por que não, Edilângela. Não porque em 2022 o tema foi Desafios para a Valorização de Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil. Então o recorte temático indígenas, povos originários, já foi cobrado. Em 2024, o tema foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Então o recorte afro também já foi cobrado recentemente. O Enem ele não trabalha com repetição de macrotemas numa margem de 7 ou 8 anos. Algo que não cai há muito tempo no Enem, acho que o último tema foi 2008, é meio ambiente. A gente pode falar até sobre racismo ambiental, enfim. Não é Mas, o meu... professor, mas também tem a situação da nova tecnologia, Sim, porque é um tema que está sendo muito discutido sobre sim, essa sim. forma hoje em dia, que pode ser também ser colocado nesse sentido da tecnologia, da digitação, dos jovens em sentido globalizado, em meio a essa situação da nova tecnologia. Tá, pode ser, porque a última vez que caiu algo voltado à tecnologia foi em 2018, um tema que a gente vai analisar aqui, que é o seguinte, foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Manipulação do comportamento do usuário na internet pelo controle de dados. Professor, Oi, fala, Giovana. e um tema em relação a mulheres? Violência contra a mulher, homicídio? Não entendi. Em relação a? Em relação à violência contra a mulher? Caiu em 2015, então não cai de novo, não. Pode cair outro recorte de violência, tá? Pode cair outro recorte de violência, porque a última vez que caiu violência foi em 2015. E antes disso, só em 2003, né, que foi a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. Em 2015, caiu o tema de a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tá? Então, apesar dos 20 anos da Lei Maria da Penha, eu entendo que você tenha trazido esse tema por causa disso. Não acho que caia, porque já caiu. Pode cair outro tipo de recorte, mas a violência contra a mulher em si, a gente, sobre violência, ou até mesmo a violência contra a mulher, com uma outra perspectiva, tá? Então, não é minha aposta, não. A tecnologia que a Edilângela falou é uma possibilidade, porque caiu em 2018 e depois caiu, se eu não me engano, no PPL de 2021. No PPL de 2021, que foi o uso indiscriminado de tecnologias de informação e comunicação pelas crianças. Então, está muito recente, né? Se bem que a gente já está em 2026, já tem 5 anos que esse tema caiu. Então, pode ser, como caiu no PPL, pode ser que caia novamente no Enem tradicional, na aplicação normal, beleza? Então, quem faz uma boa leitura da proposta, escreve uma boa redação. Então, acho que o começo está ali, em fazer uma leitura fria e analítica. Tá? Vamos para a próxima. Dica importante: nada em uma proposta é fortuito. Como assim, Anderson?
tudo, porque o Enem, a proposta do Enem, ela não trabalha com textos inteiros, ela tem que caber numa página, sempre foi uma página só, desde 1998, que foi quando o Enem surgiu. Então, ela é uma proposta enxuta. Nos últimos anos, o Enem ele tem utilizado a estratégia do infográfico para sintetizar muita informação num espaço pequeno, que inclusive, Giovana, foi o que ocorreu, eu acho que a proposta mais rica em infográficos é a de 2015, tá? Tinha um infográfico lá que mostrava todos os tipos de violência, enfim, muita informação para você analisar. Então foi uma das melhores que a gente tinha ali. E o Enem trabalha com testículos, testículo com X, pelo amor de Deus, trechos de texto. Cada trecho desse texto é selecionado a dedo para estar ali. Tá? Tudo é pensado para estar ali de alguma maneira. Tá? Então, para te levar a pensar exatamente o recorte temático necessário. O recorte temático que a banca quer. E existe sempre um recorte temático específico no Enem. Uma parcela da população em específico dentro daquele grupo social, que está sendo atingida por aquele problema, porque a gente não pode esquecer que o Enem, a proposta do Enem é sempre uma situação-problema. Seria bom analisar o tema de provas importantes parecidas com o Enem, por exemplo. Ano passado, que é um tema parecido no PND, não foi o mesmo tema, mas foi muito parecido, eu vou comentar isso, tá? Tá certíssima, Bruna, isso mesmo. Maus tratos a animais é uma aposta antiga minha, tem muito tempo que não cai nada relacionado a isso, e se você for pensar, a fala aqui da Maria Eduarda, Maria Eduarda, não sei, tá? É F, né? Não sei. Falando o seguinte, hoje escrevi uma redação sobre o combate aos maus tratos. Sim, contra animais, que eu chamo carinhosamente, eu passo essa proposta de redação e eu chamo de redação dos cachorrinhos, né? E a gente teve recentemente uma mudança na lei sobre isso, então é uma possibilidade, tá? Professor, Fala. se fosse para escrever uma redação em relação aos animais, em relação a isso, aos animais, seria o quê? Sobre a violência contra os animais? Por exemplo, aí poderia até usar o caso do cachorro orelha que foi assassinado, né? Morreu. Perfeito. Repertório perfeito, você já está se adiantando aí, perfeito. Repertório muito bom. A outra coisa, talvez até apareça na coletânea, tá? O caso do orelha. Outra coisa que a gente tem que pensar é fazer a análise do tema. Aqui eu citei o tema do Enem de 2018, que a gente vai ver mais para frente, mas para a gente não ficar chovendo no molhado, porque, enfim, estou um pouquinho estourado, a gente tem o Enem de 2012, por exemplo, foi Movimento Imigratório para o Brasil no século XXI. Movimento Imigratório para o Brasil no século XXI. Cara, tá tudo ali, tá? Mas a gente tem que pensar para o Brasil no século XXI. Aí teve gente falando sobre emigração, sobre gente, a galera de governador, também é uma aposta minha, Cláudia. A Cláudia falou que aposta do meio ambiente, também é uma aposta minha. Professor, Oi. posso lhe cortar? Já cortei, né? Diga. A respeito, falando sobre o tema, antes se mude de assunto, minha dúvida é o seguinte: eles colocam o tema na redação, ou a gente mesmo estudando, mas no sentido do Enem, eles colocam o tema. A gente já começa a redação com o tema, ou coloca primeiro o tema em si, aí depois começa a redação, porque é ensinado nas escolas, quando a gente aprende, que coloca primeiro, na primeira linha o tema, e em seguida a segunda linha que começa a escrever. E isso minha dúvida, porque no Enem já é outra coisa diferente, porque eles não explicam, só joga. Peraí. Sim. Mas Edilange, vou te responder essa dúvida em outra aula, tudo bem? De estrutura de texto. Pode ser? Tudo bem. Mas você está certíssima. A gente começa a redação falando sobre o tema, beleza? Mas eu vou deixar aqui o spoilerzinho para a aula de projeto de texto. Projeto de texto não, perdão, de estrutura textual. Tá? Outra coisa, tentar entender por que a banca escolheu aqueles... Por que eles estão fazendo aqui? Eu estava citando o tema no movimento imigratório para o Brasil no século XXI e teve gente falando sobre a galera de Governador Valadares que vai tentar a vida nos Estados Unidos. Isso é emigração. O prefixo da palavra migração, que significa mudança, porra, é I é para dentro, E é para fora. Enfim. Então, é para dentro do Brasil. Aí você pensa numa realidade. Você está lá em 2012, feliz, serelepe, pimpão, fazendo a prova do Enem, aí vê aquele tema e pensa, porra, eu tô doido para sair do Brasil, tem gente querendo entrar
fugidos portugueses, enfim. Não é dessa galera que você vai falar. Ui, falhei. Travou. Travadinha. Voltou já. Tá. Da galera que veio da Europa, fugida da guerra. Não, porque isso é século XX, e a frase tema tá século XXI, eu tenho que falar do agora, porque o tema é sempre atual. Isso é recorte Brasil, recorte atual sempre vai ter, né? Quem é que está imigrando para o Brasil agora? Vamos falar do coreano e do chinês que está vindo para cá abrir pastelaria, choflango. Não, eu tinha que ir para a coletânea. Na coletânea, eu tinha um mapa mundi que mostrava, inclusive o título de um desses textos era A Trilha da Costura, que mostrava como os bolivianos, fugidos do narcotráfico e sem educação formal, sem frequentar a escola, estavam entrando no Brasil. E também mostrava a rota de fuga dos haitianos pelo Acre, entrando no Brasil pelo Acre. Os haitianos fugidos de uma crise política, institucional, financeira e também do terremoto ocorrido em 2010. Estava tudo isso na coletânea. Então, qual é o meu itinerário argumentativo? Movimento imigratório para o Brasil, 2 haitianos e 2 bolivianos, né? Isso. Isso aí, Maria Eduarda, exatamente. A galera tá vindo, né? Que a Maria Eduarda falou, ser imigrante também é mudar a moradia de um estado para o outro, certo? E aí, mas aí eu tô falando da imigração, da galera que tá entrando, muito pontual aí a tua colocação, tá? No caso, eles estão saindo do Haiti e da Bolívia e estão entrando no Brasil. E aí eu lembro de uma matéria do Fantástico que falava sobre isso, né? De um município no Acre chamado Brasileira, que estava com mais haitiano do que brasileiro lá. E eles não tinham muito como absorver essa galera, porque o Brasil ele sempre foi, né, a diplomacia do Brasil sempre foi referência no mundo. E se fazer a pergunta, o que a banca quer de mim aqui? Eu poderia citar outros temas, mas a gente está com um horário um pouquinho estourado, mas eu acho que já foi suficiente para vocês entenderem mais ou menos o que a gente quer. O que a banca quer de mim? Porque como dizia Sun Tzu em A Arte da Guerra, provavelmente vocês já ouviram falar desse texto, conhece o teu inimigo como a ti mesmo. O que isso quer dizer? Cara, conhece a tua banca. O que ela vai cobrar de mim? Ela vai me apresentar uma situação, um problema que eu vou precisar resolver. Então, eu tenho que achar o problema. Qual é o problema? Pode ter efeitos positivos, pode ter situações positivas, pode sim, como foi o caso do Enem de 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Eu tenho efeitos positivos da lei seca e eles estavam na coletânea. Só que eu tenho que problematizar, eu tenho que dizer por que não está sendo efetivo como deveria. Um dos textos base dessa coletânea mostrava qual era o objetivo da lei seca. E o outro texto base dizia que não está sendo cumprido efetivamente, porque no infográfico eu tinha lá que a redução do número de mortes causadas por embriaguez no trânsito era de 6,4% no Brasil, considerando o Brasil. Ora, 6,4% num tempo de 5 anos que a lei seca estava em vigor, quando caiu no Enem, isso dá mais ou menos 1,1%, 1,15% ao ano. Então não cumpriu o objetivo de reduzir o número de mortes causadas por embriaguez no trânsito, percebeu? Estava tudo ali. É entender o que a coletânea está te oferecendo. Tá? Professor, pode ter algum tema relacionado à pena de morte? Como assim? Não sei, só veio assim na minha cabeça, assim, que eu lembro que eu estava estudando para redação, há muitos anos atrás, aí a minha professora mostrou pra gente um texto, né? E, na verdade, ela estava ensinando como a gente poderia argumentar diante disso. Aí me deu essa dúvida agora. É que eu não entendi a primeira pergunta. A primeira coisa que você falou. Deu uma falhada. Ah, tá. Se teria como cair um tema relacionado à pena de morte no Brasil. Não mesmo. Não. Primeiro porque é cláusula pétrea, você não tem como mudar. Segundo que é muito polêmico, o Enem não trabalha com polêmica. O Enem trabalha com situação, problema social. Que está evidente na sociedade. Tá? E eles estão evitando a fadiga, tá? Isso não vão fazer, não. Beleza, a partir da leitura da proposta, a gente precisa projetar o texto. Eu digo sempre, tudo tem que ter projeto. Cara, o pedreiro que vai fazer uma obra na tua casa, ele pode, sei lá, o cara só tem a 4ª série, o 5º ano, mas você vai mostrar, tem terreno aqui 20 por 20, já está nivelado, já está com terraplanagem, é só cair dentro. A primeira coisa que ele vai fazer é tentar sondar o solo de alguma maneira. Segundo, vai te perguntar o que você quer. Terceiro, vai pegar um pedaço de papel de pão, um papel higiênico, um rascunho de revista, uma folha em branco qualquer, e vai desenhar. Do jeito que você quer.
Ah, vai botar a metragem. Ele vai planejar, ele vai fazer a planta, ele vai fazer o projeto, porque ele tem que saber onde vai a coluna, onde vai o alicerce, se a coluna tem fundura, se a sapata vai ter fundura para receber 2, 3 pavimentos em cima. Então, tudo isso tem que ser planejado. Se o tipo de solo aguenta esse tipo de sapato, esse tipo de fundação, tudo isso tem que ser planejado. Tá? Então, é hora da gente separar os ingredientes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, sendo o Enem uma situação problema, a gente tem que definir qual é o problema, qual é a problematização existente. Segundo, definir os argumentos. E definir argumento é se perguntar o porquê. Por que isso acontece? Por que isso é um problema na sociedade? Porque às vezes a gente não enxerga, como foi o tema do Enem de 2017, que foi desafios para a educação. Tem Caiu. Mas já estou de volta aqui, tá? Tá com lag. Voltou. Pronto, voltou. Não, é bom que ele acusa. O bom de estar em duas chamadas é que ele acusa. Eu estou aqui em 2 aparelhos, aí ele acusa em um que vai cair, eu já falo, vai cair, segura aí. Ele dá sinais que ele vai cair. Então, eu estava falando do Enem de 2017. Em 2017, foi aprovada no início do ano a Lei Brasileira de Inclusão, que dá a dinâmica de como a gente vai inserir os alunos na sala de aula hoje, né? Os alunos de inclusão, que esse é o termo correto hoje. E aí eu lembro que um aluno, e até o filho do meu patrão, me chamou, assim, às vésperas do Enem, assim, na semana de véspera, ele falou, Anderson, o que você arrisca? Eu falei, eu odeio arriscar tema, não gosto de arriscar tema, você tem que estar pronto para escrever sobre a importância da rebimboca, da parafuseta para a economia do estado do Rio de Janeiro, considerando o contexto da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Você tem que saber escrever sobre isso aí. Então, não vou arriscar tema, não. Mas como era o filho do patrão, eu falei, cara, eu arrisco alguma coisa relacionada à inclusão. Um recorte específico dentro de inclusão. E não deu outro. Desafios para a educação formal, ou formação educacional dos surdos no Brasil. Não lembro agora a ordem. E tinha um bagulho lá muito importante na coletânea, que era o texto falando sobre a dificuldade, uma campanha que estava rolando, que era assim, que estava rolando na traseira do ônibus, né, no bus door, que a gente chama, tinha muitas campanhas assim, eu sou cadeirante, na sua empresa tem espaço para mim? Eu tenho síndrome de Down, na sua empresa tem espaço para mim? Ou seja, eu sou surdo, na sua empresa tem espaço para mim? E pegaram a campanha do surdo e colocaram na coletânea. O que isso quer dizer? Não é só a formação educacional. É a consequência disso. Ou seja, quando esse recorte específico da população não tem uma formação educacional adequada, ela tem uma dificuldade enorme de ingressar no mercado de trabalho. Um mercado de trabalho que já invisibiliza essa parcela da população. Estava tudo ali. E aí, a partir daí, você consegue definir os argumentos. Tá? Porque a gente só percebe o problema quando a gente está de cara com ele. Se você não tem alguém deficiente auditivo na sua vivência, você dificilmente consegue enxergar quais são os problemas que essa pessoa tem. Quais são as dificuldades que ela vive. Então a gente precisa pensar, por que isso acontece? Por que isso está aqui? A partir daí, define uma tese explícita. O que é a tese explícita? É você definir claramente, isso a gente vai falar na aula sobre estrutura textual, sobre introdução e repertório, definir claramente quais são os argumentos. O problema está na ausência na ineficácia do governamental e está aqui também na falta de conscientização da população por parte da mídia, beleza? Desenhar uma relação causa-consequência, você deixa definido ali, separadinho, como se fosse uma receita, ok?
como se fosse teus ingredientes. Vou precisar disso, disso e disso. Vou usar esse argumento. Definir uma relação causa-consequência. O que é uma relação causa-consequência? Todo problema tem uma causa, todo problema gera uma consequência para essa parcela em específico da população. É isso que você tem que pensar, beleza? Porque no Enem é assim que a gente trabalha. Depois eu explico melhor isso, mas as estratégias argumentativas, que é o próximo tópico ali, isso a Sebrasp fez brilhantemente esse levantamento. As principais estratégias argumentativas são a contraposição e a analogia. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você pensa no teu argumento, você pensa no teu repertório, então você já deixa separadinho quais são os possíveis repertórios que você tem, pode ser 1, 2, 3 ou 10, deixa separadinho, tá? Depois você vai adequar melhor ali, beleza? E aí você pensa na estratégia argumentativa. O que é a contraposição? É quando você fala assim, ó, o repertório X fala isso, 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 isso. Só que não é assim que acontece na sociedade, não, por causa disso, 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 aquilo outro, tá? Ou a analogia, ó, o repertório X fala assim, 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 assado, e é assim que a gente percebe na sociedade de fato, por causa disso, 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 daquilo outro. Definir o projeto de texto é literalmente você pegar o leitor pela mão e mostrar para onde você vai, como você vai, ó. É como se você falasse para o seu leitor assim, ó, eu vou para Maricá por Magé, valeu, daqui a pouco eu tô aí. Não, eu vou pegar a barca e vou por Niterói, que eu acho mais legal, eu quero dar uma passeada, quero ver a orla. E também, muito importante, que a galera esquece, é já deixar definida a proposta de intervenção. Já deixa definida a proposta de intervenção. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. A proposta de intervenção, ela tem 5 elementos obrigatórios, beleza? Que é a ação, o agente, o modo meio, o efeito ou finalidade, né? Qual é o objetivo dessa proposta, e um detalhamento, que pode ser para qualquer um desses elementos, beleza? Então, proposta de intervenção é algo que alguém vai fazer para resolver o problema. Então tem que ter uma ação, tem que ter o verbo de ação. Então, respondendo a essas perguntinhas, que a gente chama de perguntas jornalísticas, você consegue já desenhar a tua proposta de intervenção. Deixa pronta ali, ó, fulano vai fazer isso. Toda ação pressupõe o quê? Fala para mim. Uma reação? Toda ação, Giovana, gera uma reação. Mas toda ação, ela pressupõe um agente. O que eu quero dizer com isso? Para que a ação ocorra, alguém tem que agir. Então, a primeira coisa que eu vou definir na minha proposta, o que vai ser feito e quem vai fazer. Como isso vai ser feito e com qual finalidade, com qual objetivo. E o objetivo é sempre resolver o problema que você apresentou. O Enem te dá o problema e você resolve o problema. Como se a gente já não tivesse problema suficiente na vida, o Enem fica dando mais problema para a gente ainda resolver. Tá? E um desses elementos você vai detalhar, você vai explicar por que você escolheu o MEC, você vai justificar por que você escolheu aquela ação, ou você vai dar um exemplo de como aquilo funciona. Por exemplo, a gente pode fazer academia da terceira idade nas ruas, como acontece em Maricá, como acontece na Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Nas praças do Rio de Janeiro, beleza? Seguindo, hein? Que eu estou estouradíssimo. Dicas importantes. Redação não é sentimento, inspiração, psicografia, técnica lógica. Tudo bem, porque a gente, quando dá de cara com uma proposta de redação, cara, a gente tem 2 movimentos óbvios, quase. O primeiro é chorar e se descabelar. Eu não sei escrever sobre isso aqui. O segundo é, eu não tenho argumento. O segundo é, caralho, tem argumento pra caralho. O que eu vou fazer para organizar isso tudo? Que foi o que aconteceu no PNB. Né? Muitas ideias e como é que eu vou organizar? Beleza? Trabalha com repertório com os quais você tem a familiaridade. Vocês perceberam aí que, né, lá nas curiosidades, sou fã de Chapolin, tá aqui, meu Chaves, meu Chapolin, minha dupla dinâmica, enfim, eles estão na minha vida desde sempre. E aí, o tema era etarismo, né, como acho que foi a Giovana que comentou, o tema era etarismo, e aí a primeira frase que me veio à cabeça, se você é jovem ainda, amanhã velho será, uma das músicas mais famosas do Chaves. Só que eu não usei esse trecho, eu parei para pensar, aí veio, isso foi impulsão lírica, pensei logo no Chaves, mas aí veio o consciente, veio a razão e falou assim, peraí, porque no PND a gente também tinha que apresentar uma proposta pedagógica. Eu falei, peraí, isso não vai casar com a minha proposta, eu quero interação entre jovens e velhos, porque um tem muito que aprender com o outro, tanto o jovem com o velho e o velho com o jovem. Aí o que eu fiz? Troquei o verso, simplesmente troquei o verso, botei lá,
Existem jovens de 80 e poucos anos e também velhos de apenas 26. Com essa frase, eu mostro que existe uma interação entre as idades, entre as gerações, independente do que está no papel. Então, eu coloquei uma relação intergeracional, projetos intergeracionais. Independente do que está no papel, o jovem com o espírito de velho vai ajudar o velho, e o velho com o espírito de novo vai ajudar o novo. Foi mais ou menos por aí. Isso aqui, ó, na hora, foi o que eu pensei na hora. Repertório com familiaridade, porque facilita a tua vida na hora de explicar para o corretor. E depois, numa aula sobre repertório, eu vou explicar que tem corretor que não entende o repertório que você colocou. Beleza? Porque não adianta também você, mas tudo tem que ter projeto. Gente, não adianta você chegar na tua redação, caraca, redação boa pra caraca, porra, vou mandar pra cá, vou macetar esse tema. Vamos a galera, vou vir o velhinho, o tema é muito bom, caraca, eu vou meter o Chaves aqui. Aí você vai lá e faz o Chico Xavier. Sabe como é que é o Chico Xavier? Você pega assim. Luzinha querida, aqui está tudo bem. Cara, não é para mandar o Chico Xavier. Você vai ter as suas ideias, tá? Mas a partir daquilo que você organiza para poder trabalhar. E a frase do Quintana, do Mário Quintana, eu botei um óculos e perdi o outro. A frase do Mário Quintana, ela explica muito bem isso. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que o meu consciente grita. Papel. Bota lá. Qualquer pedacinho branco da prova, tu vai lá, anota todas as ideias. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Porque você precisa justificar as suas escolhas de argumento, de repertório, para o leitor entender. O corretor não tem um WhatsApp para te mandar mensagem igual estavam me mandando aqui. E aí, antes, o que você achou da redação? O corretor não... O que você quer dizer com isso aqui, candidato? Ah, então não tem. A gente tem 1 minuto e meio para ler, os corretores. Tem 1 minuto e meio para ler a tua redação. E tchau. Não entendeu? Um abraço, perdeu o ponto. Tá? Então é importante a gente ter esse planejamento, beleza? Vamos para a prática? No Enem de 2025, a gente tem aqui perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Algumas dicas aqui sobre a leitura. A gente sempre vai ter, por menos que você entenda o tema, a gente sempre vai... Eu não entendi nada do tema. Sempre tem um texto base que vai te ajudar a entender o tema, o recorte do tema. Aí a gente vai ter o texto que vai dar a conceituação, como, por exemplo, esse aqui. Vamos lá para 1, 2, 3, 4. Quinta linha desse texto, lá onde está 2022, tá? Onde está 2022 ali, vou ler ali. O Estatuto do Idoso define como idoso a pessoa de 60 anos ou mais. O corte de 65 anos ou mais foi utilizado nessa análise para manter a comparabilidade internacional e com outras pesquisas que utilizam essa faixa etária, como o mercado de trabalho. Já definiu o que é idoso. Eu não sei o que é idoso. Quais são as... Agora, conceituou o idoso. Lá em 2020, o tema foi os estigmas associados a doenças mentais no Brasil. Que cargas d'água é estigma? Não sei o que é estigma. O primeiro texto base era a explicação de estigma. Enem 2022. Desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Beleza, o que é povos e comunidades tradicionais? Por exemplo, vou falar de indígena, mas será que é só indígena? O primeiro texto base dizia assim, quando se fala em povos e comunidades tradicionais no Brasil, muito provavelmente a primeira coisa que nos vem à cabeça são indígenas e quilombolas. Só que existem 26 povos e comunidades tradicionais registrados no Brasil. Caraca, eu vou escrever uma redação sobre 26 povos e comunidades tradicionais? Não. Mas aí eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente não sai daqui hoje. Tá? O recorte estava em outro texto básico, beleza? Avatar seria o melhor repertório ali para você utilizar nessa coletânea. Vamos para o Enem de 2000 e... Pensando aqui num tema que a gente pode utilizar. O que é Avatar? Avatar é o filme, um filme Avatar, da galera azulzinha. Sabe qual é que eu tô falando? Eu sei qual é, mas nunca assisti. Ah, não precisa assistir. Se você souber explicar pro leitor, tá ótimo. Anos atrás, acho que foi 2014 ou 2013, rolou um meme muito famoso, que a menina, porque eu li muito Machado de Assis. Mentira! Travou!
Só um minuto, galera. Acabou de acabar a luz na casa do professor. Ai, que pena, tava tão bom. Vamos ver se ele vai voltar. Só um minuto. Então, a aula iria até às 8, só que o professor já tinha pedido para poder prolongar um pouquinho por causa dessas caídas que ele viria a ter, né? E aí a gente não estava contando com a queda de luz. Então, eu estou vendo com ele aqui se ele vai prosseguir a aula ou se ele vai encerrar. Estou esperando. E aí, se vocês puderem esperar aqui um pouquinho também. Nada, Bruna, nada. Realmente, Cláudia, passa muito rápido. O professor vai voltar, galera.
Tô aqui, hein? Sem luz, mas tô. Vamos lá, peraí. Deixa eu só ativar o som. Alto-falante. Fala alguma coisa aí, pra saber se vocês estão aí. Ô, professor, logo na tua aula fica caindo o tempo todo. Oi? Logo na sua aula o sinal cai o tempo todo. Menina, não fala não. Olha, papo de um gaiato. Deixa eu só entrar pelo celular e eu tô sem bateria no celular, enfim. Mas vai dar tudo certo. Vou entrar na chamada pelo celular também, tá? Porque aí a gente consegue. Vai dar eco, né? Tem que tirar o som, peraí. Áudio, desativar o som. Esse papo aqui também. E pronto. Aí eu consigo ver aqui vocês no chat e apresentar a tela sem dificuldade. Eu vou só encerrar o raciocínio, então, do que a gente estava fazendo aqui. Beleza? Vamos lá. Está transmitindo? Então, Tá transmitindo, professor. vou só encerrar a análise do tema do Enem de 2025. Pode ser, Laís? Pode sim, querido, arrebenta. A Light já me arrebentou aqui já. Ah! Vou mandar uma mensagem pro Lula. A galera não paga conta de luz, né? Professor é complicado. Paguei hoje! Paguei hoje. Papo de um da. Olha, olha, companheiro, liga lá pra Dilma, que é Minas Energia, pra ver se ela resolve esse negócio pra ele. Faz por favor pra mim. Vamos lá. Um movimento. Aqui eu tenho um texto 2, tá? Mostrando uma mudança de perspectiva sobre a terceira idade, ok? Que é essa aqui, caquética, de pegada e tudo mais. Para trocar por essa mais altiva, né? Mas eu falo, gente, que a terceira idade ela tá ficando, tá aloprando, né? Então os 60 são os novos 40, os 40 são os novos 30, os 30 são os novos 20. Tá? E eu também tenho um texto da Clarice Lispector falando aqui sobre uma perspectiva do idoso, sobre uma perspectiva do idoso como obsoleto, né, como um móvel da sala, ou seja, que eu tenho o abandono afetivo do idoso expresso aqui. Então, eu tenho perspectivas que são positivas, tá? Como a do texto 2, mas eu também tenho uma perspectiva negativa, que está no texto 3, beleza? Eu também tenho uma informação muito importante nesse primeiro texto, que é o seguinte: tem menos jovem. Então, eu acho que o recorte principal que a gente precisa analisar está aqui no finalzinho, na última linha, franco envelhecimento da população brasileira. Eu tenho um aumento na expectativa de vida brasileira e eu tenho uma queda na taxa de natalidade. Para quem assiste a aula de geografia, sabe muito bem que o perfil populacional brasileiro ele está mudando de uma pirâmide etária para quando, por exemplo, na década de 70 e 80, que a gente tinha uma expectativa de vida menor. Só acusa se o áudio está bom, beleza? É que eu tinha uma expectativa de vida menor e uma taxa de a gente está falando aqui da época dos baby boomers, né? E uma taxa de natalidade muito alta para um bujão de gás etário, no qual eu tenho uma taxa de natalidade menor, uma expectativa de vida maior, tá? Que saiu de, sei lá, de 60 para 70 anos, tá? E isso vai mudar a dinâmica da realidade brasileira, beleza? Então é isso aí. Com mais velhinhos, a gente vai ter mais problemas sobre as perspectivas acerca do envelhecimento no Brasil, tá? Aí faltou luz na casa de quem, gente? E aqui eu tenho para mim um infográfico, é o único infográfico que a gente tinha, mas é uma informação muito importante que a gente precisa analisar com muita calma, né? Que a gente tem o estereótipo do velho ativo e do velho inativo, beleza? Que é o saudável, que é aquele que consegue curtir a terceira idade, que vai para cruzeiro, do Roberto Carlos, em que fica passeando por aí, e o do velho inativo, que é doente pobre. Esses são estereótipos, não quer dizer que seja assim, tá? Nem todos os idosos tinham recursos à disposição para aderir a essa corrida. E se a gente for reparar, gente, vamos fazer uma conta simplesinho aqui. Se você somar os idosos que sustentam a casa sozinhos, um terço da população quase, 28%, com os idosos que são a principal renda, tem até outra renda, mas eles são a principal renda, ou seja, quem sustenta a casa, eu tenho aqui 66% dos idosos. A grande maioria da população brasileira, idosa brasileira, ainda precisa, tá, participar economicamente, participar ativamente da economia, ou seja, fazer parte da PEA, para poder sustentar a casa. O que isso significa? Isso significa que a aposentadoria não está dando conta. Se a aposentadoria não está dando conta, esse velho não está dando conta de viver a terceira idade dele com plenitude. E aí eu tenho um outro recortezinho aqui que vai me dizer... Ih, faltou um aqui. Peraí, deixa eu voltar.
Tinha um outro, falhou aqui, pulou direto. E o outro mostrava, na realidade, que quem sofre com o racismo, com a desigualdade social, é que não tem como viver essa plenitude, beleza? E aí a gente ativa o método Rosquinha. O que que é o método Rosquinha? O método, Rosquinha, feliz da vida aí. O que que é o método Rosquinha? É uma maneira de entender o tema por camadas, tá? Do macro tema para o mais amplo, e eu estou aqui gesticulando como se vocês estivessem me vendo. Do macro tema do mais amplo, tá? Para o recorte específico dado pela coletânea. A gente tem o tema do idoso, a gente pode falar muitas coisas sobre o idoso. Em 2010, por exemplo, o tema foi valorização do idoso. Foi isso, ok, fé, tá? Dentro das perspectivas que você tem sobre o idoso, a gente tem duas principais, que é a do velho ativo e a do velho inativo. Só ver o chat aqui, vocês não estão falando nada. A do velho ativo e a rosquinha rolando. Aí a rosquinha está atualizada. E dentro dessas perspectivas, eu tenho as oportunidades e vivências do velho ativo e do velho inativo. Então, o recorte que eu tenho é que o velho, por mais que ele seja ativo, economicamente ativo, ele não consegue viver a plenitude e a parte boa da sua terceira idade, tá? É mais ou menos por aí, beleza? Deixa eu ver se eu... Posso passar? E aqui a gente tem a redação do Caio Silva. Lá está por aí ainda? Milene, tá? Vocês conseguiram entender a dinâmica da rosquinha? Silêncio sepulcral, não sei o que está acontecendo aqui. Oi, professor. Beleza. Então, deixa eu só ver com a galera aqui. Milene tá por aí, né? Certo? Gente, para ter uma organização no que eu estou propondo aqui, eu acho que como a gente já estourou o horário, eu acho de bom tom que a gente encerre por aqui, na rosquinha rodando, que é o ápice da coisa, assim, a informação mais importante que eu tenho, não é a mais importante, mas uma mudança de perspectiva na leitura, que é o método rosquinha. A gente tem que chegar lá dentro do olho da rosquinha, tá? Consegue entender bem o tema, quem consegue entender essas 3 ou 4 camadas que o tema tem, e consegue entrar de fato no olho da rosquinha, tá? Como a gente teve lá em 2012, falando sobre haitianos e bolivianos, como a gente teve em 2014, publicidade infantil em questão no Brasil, mas só conseguiu entender plenamente o tema quem conseguia relacionar publicidade e consumo, ou seja, mercado, tá? Eu acho que a gente pode fazer a análise das redações e de mais um tema num outro momento. O que vocês acham? Beleza, então é isso, gente. Fico devendo mais uma aulinha para vocês, para a gente poder continuar. Sinto muito que isso tenha acontecido, mas foi aqui obra. Quem levantou a mão? Foi eu. Foi Pode eu, tá falar, Amanda. escutando? Estou escutando. Acabou que a corrida foi cancelada, né? É verdade. Pô, que E eu vou perder sacanagem. o GP da Itália também, por conta da UERJ. De novo, que eu perdi de Mônaco também. Um dos melhores, né? Meu Deus. Quando a gente vai começar a escrever redação, assim, Cara, isso é uma pergunta que eu não sei te responder. Isso é uma pergunta para os chefes de equipe. então, Aqui eu só dirijo. mais um Só GP pego o aí carro e vou. devido. Eu tô igual aquele meme assim, como é que é? Na reta você conhece os carros, na curva você conhece os pilotos. Aí eu na curva, quase conhecendo a Ayrton Senna pessoalmente. Bom, é isso, galera. Sinto muito que tenha sido assim, mas pelo menos estou conseguindo dar uma sobrevida aqui, graças à bateria do celular e do tablet. Espero que a gente possa se encontrar num próximo momento. Beleza? A aula foi muito boa, professor. Obrigada. Nada, eu que agradeço a vocês aí, viu?
E vamos para as próximas, tá bom? Boa noite para todos, tá, gente? Desculpa aí essa confusão. Valeu? Valeu. Boa, professor! Boa noite.